Vamos passar agora ao painel 2, Gestão Documental e Tecnologias da Informação, Relatos de Experiências 1. Convido aqui agora a subir ao palco a Elisângela Mendes Queiroz, diretora substituta do Centro de Coordenação de Protocolos Estaduais, do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Elisângela é bacharel, licenciada e mestre em História Social, tem formação em Política e Tratamento de Arquivos e é membro do Núcleo de Apoio ao Comitê Gestor do SPDOC. Desde 2010, ocupa o cargo de Executivo Público no Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais. Convido também Luiz Roberto Kozikowski, especialista de informática da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. Luiz é engenheiro pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e mestre em redes de computadores pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e atua na área de TI há 30 anos. Elisângela e Luiz Roberto irão abordar o SPDOC, Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. Convido também ao palco Carla Cardoso de Castro Guimarães Montemor, gerente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev. Carla é formada em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com MBA em Logística pela IBMEC e pós-graduação em Gestão Pública pela FABEC. Tem 12 anos de experiência na área de mapeamento de processos para a implantação de software e auditoria de sistemas. Atualmente, é responsável pela implantação do sistema EDOC na DataPrev. E ainda, Carlos Eduardo Aman, que é analista da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, DataPrev. Carlos Eduardo, formado em Sistemas de Informação, tem 10 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e 5 anos em gestão de projetos de software. Na DataPrev, desde 2010, é responsável pela solução em gestão documental e dados abertos. Atualmente, trabalha para integrar a ferramenta a um repositório digital confiável, o RDC Arc. Carla e Carlos irão abordar o tema Solução de Gestão Documental EDOC. Finalmente, como mediador, convido ao palco Alexandre Palmeira Mendonça, agente fiscal de rendas da Secretaria de Estado da Fazenda. Lembrando que, neste painel, cada dupla de palestrantes terá, no máximo, 30 minutos para expor sua apresentação, por gentileza, e, ao final, teremos mais 30 minutos de debate, a partir dos temas sugeridos pela plateia. Como sabem, as fichas são entregues às equipes na lateral do palco, do auditório, e serão levadas aos palestrantes. Gostaria de agradecer à organização pela oportunidade de apresentar esse sistema que a gente vem desenvolvendo com a Prodesp, numa parceria daquilo que a gente já ouviu durante a manhã, dessa relação entre duas áreas do conhecimento que pensam temporalidades de forma diferente. A gente pensando lá a longa duração, a memória, e a TI, às vezes, pensando nas soluções do hoje, e de como é que isso, às vezes, é difícil, mas de como, ao mesmo tempo, traz benefícios e um aprendizado, e de como, a partir dessa relação, é que a gente consegue construir um sistema que consiga fazer a gestão do documento de forma adequada. O SPDOC, assim, uma explicação geral, ele é um sistema que controla todo o ciclo de vida do documento. Então, ele vai desde a produção, passando pela tramitação, a utilização de diversas formas, o arquivamento e a destinação final, que tanto pode ser a eliminação quanto a guarda permanente. O SPDOC ele segue os princípios da gestão arquivística e, ao seguir, ele está aderente às normas e os procedimentos que compõem a política pública de arquivos e gestão documental do Estado de São Paulo, formulada pelo Arquivo Público do Estado. Dentre, então, esses elementos que compõem a política, nós temos esses instrumentos. Aqui, a tabela de temporalidade meio, representando todas as tabelas, a meio e a fim. As nossas normativas, então, aqui o manual de procedimentos de protocolo, os procedimentos de recolhimento, instrução normativa número 2, e todo o arcabouço da política da gestão documental. É a partir desses instrumentos que o SPDOC ganha vida. Sem eles, ele é um sistema como qualquer outro. São essas ferramentas que vão fazer o sistema rodar de uma forma diferente. Eu vou chamar aqui uma atenção especial para a instrução normativa. Hoje, o Ortona comentou, né, sobre ela e sobre como o metrô já a utiliza.
Teremos, provavelmente, alguns comentários à tarde, acho que a Neire e a versão da resolução lá da Unicamp. E de que é essa instrução? Então, essa instrução ela estabelece as diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso. A preservação e acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais da administração pública estadual direta e indireta. De um modo geral, essa instrução normativa ela não pensa só os sistemas que fazem a gestão dos documentos arquivísticos digitais, mas ela pensa também os sistemas que os produzem. Então, muitos dos sistemas das áreas fim que produzem documentos digitais devem observar também o que é definido nessa instrução. Uma série de requisitos e metadados. A gente tem um universo obrigatório de 405 requisitos e 118 metadados, e um universo de requisitos e metadados altamente recomendados, que representam um número menor. O que nós fizemos, junto à Prodesp, no desenvolvimento do SPDoc, foi tornar o sistema aderente a todos aqueles instrumentos que compõem a política estadual de gestão de documentos e tendo como base o nosso norte a instrução normativa. Então, a gente trabalhou para torná-la aderente aos requisitos e metadados obrigatórios da instrução normativa. O que é o SPDoc? O SPDoc é um sistema composto por 4 macrofuncionalidades, 62 funcionalidades e 124 subfuncionalidades. Aqui é uma carinha deles, deve estar bem pequena, não consigo ver, mas só para matar a curiosidade de como é que é o sistema. E o que o SPDoc faz? E que aqui eu não vou passar por todo esse universo de macrofuncionalidades, funcionalidades, subfuncionalidades, eu vou destacar aqueles elementos que são inovadores no SPDoc. O SPDoc ele controla todos os documentos. Não se foca em processos ou expedientes, como a maioria dos sistemas que a gente observa na administração. Então, ele vai olhar tanto para o avulso simples, o convite, o ofício, o relatório, quanto os compostos na sua diversidade, do dossiê ao expediente, passando pelo processo e o prontuário. O SPDoc controla os prazos e define a destinação dos documentos. Então, vocês viram na palestra do Alex lá a representação da tabela de temporalidade e todas aquelas informações do tempo que cada documento tem que cumprir. O que o sistema faz? Ele já tem embutido na sua construção as tabelas que são carregadas na medida que elas são desenvolvidas pelos órgãos da administração. Uma vez inserido o documento, esse dado já é computado. Se o evento deflagrador ele conta no cadastro do documento, assim o faz. Se não, ele vai depender lá do encerramento do documento, ou da aprovação das contas, ou do evento deflagrador da contagem de prazo. Nesse sentido, todo documento que é inserido no SPDoc ele já nasce com o seu destino, que pode ser tanto a eliminação como a guarda permanente, como foi dito anteriormente. O que o SPDoc faz a partir dessas informações? Ele automatiza a eliminação desses documentos que não são de guarda permanente, atendendo todas as etapas do processo de eliminação. Creio que aqui temos alguns representantes, ou a maioria dos representantes das comissões de avaliação de documento e acesso, que sabem que o processo de eliminação tem diferentes etapas. A seleção, tem a separação da amostragem, faz a relação, o edital, até chegar no termo. O sistema faz todo esse processamento e ele indica, conforme o acionamento, quais os documentos que vão compor esses lotes. Pode ser composto um lote da secretaria, pode ser fechado em unidades específicas, em séries documentais específicas, conforme a necessidade ou a prática de cada órgão. Dentro desse processo, a gente construiu a seleção de amostragem, que pode ser feita de 2 formas. Uma indicação qualitativa, quando os documentos apresentam elementos que os destacam num universo maior,
fatos históricos, personalidades, ou processamentos que são feitos dentro do próprio processo de eliminação, quando o sistema separa automaticamente um percentual dos documentos para amostragem. Todo um trabalho feito a partir de um estudo desenvolvido pelo Centro de Gestão Documental, do DGSAESP, junto com o SEAD, para definir o percentual de documentos que deveriam ser tirados a cada seleção de eliminação. Para além disso, o sistema também, sabendo lá as temporalidades que deve cumprir o documento em cada etapa da sua vida, ele faz a automatização das transferências e recolhimentos, tanto entre as unidades do órgão, entidade, e a unidade de arquivo, quanto dessa unidade ao Arquivo Público do Estado. Ele também faz o controle do trâmite de documentos externos, além de outras ações muito pontuais. É um universo menor do que os documentos que são produzidos internamente. Ele permite a conversão de documento externo e interno, e vice-versa, mas, sobretudo, externo e interno, prevendo a adesão dos próximos órgãos, que hoje são considerados externos e que têm uma produção de documentos, tem um conjunto de documentos circulando no SPDoc, mas que passarão a ser internos quando o órgão vier a aderir. E ele também faz o registro de extravio, reconstituição, localização de documentos, que é uma coisa que raramente acontece nas secretarias, que é sumir documento. Mas a gente colocou aqui para ficarmos aderentes ao manual de protocolo. Vi risadas de nervoso no público. Deu uma descentralizada aqui, mas o SPDoc também ele permite identificar todos esses documentos que têm a origem, que já nascem com a destinação e eliminação, você identificar esses documentos toda vez que eles eles forem requeridos como prova de processo administrativo ou civil, quando eles forem solicitados pelo TCE, ou quando eles estiverem envolvidos em ações judiciais onde a fazenda figure como autor ou ré, para que esses documentos não entrem nos processos automáticos de eliminação. Então, são marcações que impedem que o documento seja eliminado erradamente. Aí eu fui para trás. E, além disso, o SPDoc é uma base de dados única, que reúne todos os órgãos e entidades que se conversam. Tenho 5 minutos. E tem uma interface pública com o SPDoc, que é o SPDoc Cidadão, por onde o cidadão, com o número do seu protocolo, consegue verificar algumas informações do documento. Ainda a gente está discutindo quanto dessas informações podem se tornar públicas por conta da questão da lei de acesso. Qual que é a maior dificuldade em relação ao SPDoc? Temos dificuldades, sim, referentes a desenvolvimento, a traduzir muitas das normativas em requisitos que são compreendidos pela área tecnológica, sobretudo requisitos cuja normativa ainda não foram definidas, por exemplo, a restrição de acesso. É difícil colocar restrição de acesso no sistema, uma vez que a gente ainda não definiu como é que a restrição vai funcionar fora do sistema. Mas um dos maiores problemas que a gente enfrenta é, de fato, a ausência de um ambiente organizacional aí totalmente comprometido. Eu vou destacar o totalmente comprometido com a gestão arquivística de documentos. Então, não é o arquivo público que faz sozinho a gestão dos documentos no Estado, não são os membros da CADA ou funcionários pontuais, não é os gestores desconectados com o órgão, é um todo. E a gente precisa de um comprometimento das instituições para conseguir atender os requisitos que são necessários à adesão do SPDoc. O principal é a elaboração da tabela. Precisamos desse comprometimento na implementação do sistema, porque, em muitos casos, ele evidencia a falta de gestão documental. Então, quando a gente inclui o sistema na secretaria, muitos problemas pipocam, mas eles são possíveis de resolver na medida em que a gente consegue contornando pontualmente para a implementação do sistema.
Hoje o sistema está em 11 órgãos, cerca de 3.398 usuários, graças, sobretudo, ao Detran, que entrou recentemente. E a gente tem uma produção documental que vem crescendo significativamente. Estamos aí no entorno de 1.675.000, também graças ao Detran e agora SPPrev, que são as nossas últimas, os últimos órgãos a fazer parte do SPDoc. E aí tem um ponto que vocês vão ver, sim, o SPDoc, por enquanto, é um sistema referencial. Então, nós temos aqui registros dos documentos, sejam digitais ou em papel, e que esse é o nosso desafio. O nosso desafio é ver as normas e os procedimentos que fundamentam o SPDoc, respeitados nos sistemas que geram ou gerenciam documentos digitais na administração pública paulista, porque, uma vez que o Arquivo Público é o órgão central do SAESP, da onde emanam as normativas de gestão documental, e também é um órgão responsável pela memória administrativa, nós queremos que esses sistemas garantam a preservação a longo prazo dos documentos que serão produzidos digitalmente. Não temos agora ainda todas as respostas, por isso estamos aqui, nesse fórum, para discutir como é que vai ser esse caminho rumo ao digital na administração pública de uma forma segura. É isso, gente. Eu estou super nervosa. Vou passar a palavra para o Luiz. Boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer ao arquivo, à professora Ieda e ao Padula a oportunidade de falar aqui nesse evento e contar um pouco da nossa experiência com o desenvolvimento do SPDoc. Eu não faço parte da equipe diretamente, mas sempre tive no suporte do pessoal da Prodesp, que atua aqui no Arquivo Público. Bom, a Prodesp ela é conhecida pelos seus sistemas transacionais. Nós fazemos desde sempre com mainframe, média plataforma, baixa plataforma, sistemas que cuidam de toda a documentação do Estado, na área de saúde, financeira, folha de pagamento. Emitimos documentos aos montes, todo o RG emitido com base nos nossos sistemas, os comprovantes de documentação de veículos, tudo isso é emitido com base nos nossos sistemas. Então, nós temos uma larga experiência na parte de armazenamento, segurança e longevidade. A Prodesp é conhecida porque os seus sistemas são longevos. A gente trabalha em muitos órgãos há décadas, né? E garantimos o funcionamento dos sistemas há décadas. Isso daí vai de pleno encontro ao que se propõe nesta ocasião, que é cuidar de documentos e procedimentos que têm uma longa duração. Então, isso faz parte do nosso business. Passamos a desenvolver também sites, portais e, mais recentemente, aplicativos para mobile, sempre disponibilizando informação para o público, melhorando a transparência da informação dentro dos programas estipulados pelo governo. Fizemos também sistemas de protocolo, sistemas orientados ao protocolo, sistemas com mainframe, sistemas em notes, sistemas em baixa plataforma, mas todos eles visando o quê? O trâmite da documentação. Onde é que está o documento? Ah, saiu daqui hoje. Ah, está com você? Não, acabei de despachar, mas fulano ainda não deu recebido. Quantos dos presentes não trabalharam com um dos sistemas de controle de protocolo da Prodesp ou ainda trabalham? Mas acontece o seguinte, nenhum desses sistemas tinha uma visão arquivística. A gente estava mais preocupado com a localização do processo. Estávamos mais preocupados com uma visualização do que tem no processo, quais foram os processos emitidos, se já encerrou, onde está guardado. Nenhum desses documentos, desses sistemas transacionais que a Prodesp produziu, ou dos sistemas de protocolo, tinha uma visão arquivística. Em parte porque também nós não tínhamos uma
documentação, regras a seguir. Essas coisas vieram bem recentemente. Tá? O SPDoc, pelo seu ineditismo, foi o primeiro documento, sistemas que nós fizemos, que incorpora os instrumentos de gestão documental previstos na instrução normativa. Fizemos o SPDoc em total parceria com o arquivo público, seguindo as regras determinadas pelo arquivo público. Isso, de certa forma, levou a gente a ter o quê? Um sistema que tem muitas regras de negócio, mais regras de negócio que os sistemas que a gente costuma fazer. E olha que nós fazemos sistemas bastante complexos, mas o SPDoc, em particular, é um sistema muito complexo, muito rico, muito cheio de conhecimento. Tá? Segundo uma analista sênior da Prodesp, que se não saiu da sala deve estar por aqui escondidinha, ela falou assim, poxa, nunca pensei que um documento passasse por tantos estágios ao longo do seu ciclo de vida. Os nossos sistemas, eles sempre foram perfeitos no aspecto da guarda da informação. Eles sempre foram muito cuidadosos com a proteção dos dados, em garantir o quê? A origem, a integridade. Mas a gente produzia o sistema para o dado ser inserido e consultado, emitido relatório e guardado pelo tempo que o cliente assim determinasse. No entanto, no caso do SPDoc, nós trabalhamos muito com o ciclo de vida. E o ciclo de vida ele é muito influenciado pela tabela de temporalidade. E o que acontece? Cada tipo de documento é influenciado, cada passo que ele dá é influenciado, o seu destino, a sua eliminação, a sua guarda, isso tudo tem influência. E isso foi embutido no conhecimento do SPDoc. Outra coisa que a nossa analista falou, olha, quando a construção do sistema, temos que prever tudo o que pode acontecer com o documento ao longo da vida. A instrução normativa ela é bastante extensa e bastante cuidadosa, mas muita coisa teve que ser aprimorada para ser embutida como conhecimento no sistema. Por quê? Porque, como a Elisângela falou, muita coisa que está em linhas gerais na instrução normativa teve que ser depurada para ser transformada em regra de negócio, em passos do ciclo de vida, para poder o sistema funcionar do jeitinho que a administração paulista gostaria que ele funcionasse. No caso do SPDoc, como ela falou, a gente trata o documento da sua criação até a sua destinação final. A complexidade das regras foi um dos problemas. A Prodesp está acostumada a enfrentar desafios. Trabalhamos em muitos sistemas e em muitos clientes, mas realmente esse desafio de entender a parte de arquivística não foi fácil. Por quê? Porque essa é uma matéria que não se ensina na escola tão facilmente, poucas pessoas têm conhecimento. Então, foi construída uma parceria muito grande com o pessoal do arquivo para poder aprimorar essas regras, o que gerou um sistema que eu aprecio muito pela sua riqueza, pelo resultado final. Ele ainda não está 100% pronto, como a professora Ieda fala. Falta ainda alguma coisinha. E é aquela história da regra do 90% no sistema. Mas ele está muito preparado, ele está muito pronto para trabalhar. E esse entendimento que foi feito entre o pessoal de TI e o pessoal do arquivo levou a uma evolução dos dois lados. Nós passamos a enxergar os documentos de um outro jeito depois dessa parceria. Bom, a nossa arquitetura é uma arquitetura muito simples. Nós fizemos um sistema em que está guardado no nosso data center, um data center que atende a todas as condições de segurança que o professor Humberto preconizou, na parte elétrica, ar-condicionado,
no break, ou seja, temos condições de guardar os dados dos nossos clientes e do arquivo público por muitos e muitos anos, como manda a regra. Tá? Nós estamos preparados para crescer. Cada novo cliente que atenda aos requisitos de adesão proposto pelo arquivo pode ser adicionado ao sistema. O sistema está preparado para evoluir, crescer, e ele é a base para o SPDoc digital. Porque, como a professora Ieda fala, a instrução normativa ela não é feita para cuidar da parte referencial. Ela foi feita para cuidar da documentação como um todo, seja ela referencial ou digital. O que foi construído no SPDoc até o momento é a base para o lançamento do lado digital do SPDoc. Ok? Agradeço e muito obrigado. Bom, então agora vamos passar a palavra para o Carlos e a Carla da DataPrev, apresentando a solução implantada lá. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. A gente tinha se planejado para fazer uma breve apresentação da DataPrev. A gente gosta de falar um pouquinho da nossa casa, mas como o tempo é curto, eu vou ser muito sucinta em relação a isso, só falando em linhas gerais, só porque a gente tinha previsto. Eu peço desculpas pela formatação que está diferente do padrão. A gente já tinha enviado a apresentação, mas eu prometo que o conteúdo vai estar adequado. A gente planejou a apresentação em dupla, porque eu sou a responsável pela implantação, eu sou a gerente do arquivo, eu tenho a linha administrativa e implantação, e o Aman, a parte de desenvolvimento, ele é o pai da ferramenta. E, então, a gente trouxe para cá um casamento que deu certo, né? Então, o casamento deu certo na DataPrev, a gente trouxe para cá para tentar mostrar para vocês como é que isso funcionou lá na nossa casa. Bom, a DataPrev é uma empresa com aproximadamente 4.000 funcionários, é uma empresa de tecnologia de informação que permite a execução de políticas sociais do Estado brasileiro, né? Então, a gente conta com 5 unidades de desenvolvimento e 3 data centers. Então, ela está espalhada por todo o território nacional. Vamos passar um pouquinho a visão, a missão, para a gente não se estender muito. Aqui a gente fala um pouquinho dos produtos e eu vou focar só no desenvolvimento de soluções, que é a questão do EDOC, que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje a gente vai falar do EDOC, a parte de consultoria, que a gente tem muitos clientes também. Hoje a gente tem uma vasta carteira de clientes, como a gente iniciou com a INSS, hoje a gente tem uma vasta carteira e tende a crescer bastante nos próximos anos. E é importante a gente ressaltar que hoje a DataPrev ela é responsável por garantir o pagamento de benefícios de mais de 33 milhões de pessoas, e a gente nunca falhou. Então, é com orgulho que a gente fala isso, é por isso que eu quis apresentar um pouquinho da nossa casa, né? E hoje a gente também tem a certificação Tier 3, ela é uma certificação que diz que a gente tem segurança nos nossos data centers, tem confiabilidade e segurança no armazenamento de dados. Isso é muito importante até para os nossos produtos e nossas ferramentas. Então, em continuidade, a nossa apresentação, o Aman vai falar um pouquinho do produto e, em sequência, eu vou falar da implantação, os nossos desafios e lições aprendidas. Boa tarde, pessoal. Está estruturado daqui para frente a apresentação, né, em
como é o sistema, o que ele se propõe a fazer, uma descrição breve desse sistema e logo depois, como o Carla falou, qual foi a estratégia que nós usamos para implantar o sistema, né, os nossos desafios, os grandes problemas que nós enfrentamos e algumas soluções que nós fizemos. Primeiramente, o que é o EDOC, no caso, né? O EDOC, na verdade, é o nome da interface web da solução de gestão documental da DataPrev, né? Ela é composta por uma interface web, que seria o nosso SIGAD, um sistema de digitalização, o sistema de infraestrutura com armazenamento controlado, um sistema de SM por trás dando base à guarda desses documentos. E a ideia dessa solução como um toda, né, é ser um SIGAD. O que é o SIGAD? Já foi comentado aqui sobre o sistema de gestão arquivística de documentos. A ideia é você tratar o documento desde o seu nascimento, né, com a captura do documento, o trânsito desse documento dentro da casa, é claro, a disponibilização dele ao usuário final e, finalmente, seu arquivamento. É interessante falar não só do que é a solução de gestão documental da DataPrev, né, mas como ela nasceu e por esse tipo de nascimento nós fugimos de certos problemas normalmente encontrados em soluções desse tipo. Na verdade, a construção do EDOC nasceu a partir de uma demanda do INSS para a revisão de um sistema de gestão documental que eles já tinham, né? Era um sistema parecido com o SPDoc, ele era referencial para documentos em papel, e a demanda era para fazer esse sistema de forma a rodar e nos browsers atuais, né? E aí tem aquela coisa de TI, já que vamos fazer isso, por que não trocar do papel para o digital e fazer um SIGAD, fazer toda a gestão documental dele, né? Só que esse já que fez ficar um pouquinho mais caro do que previsto, é claro, né? A gente parou de trabalhar só com papel, começou a mexer com documento digital, e aí veio uma série de requisitos do Executivo Federal, né? A gente começamos a falar sobre o EARC, sobre as portarias, a portaria 5 na época, que falava do procedimento de protocolo e autuação de processos administrativos. Trabalhamos ao longo do desenvolvimento com uma minuta da revisão dessa portaria, né? Mais na frente na apresentação, se não me engano, tem a portaria 1677, que é o que saiu dessa revisão, né? E junte-se a esse arcabouço documental, nesse arcabouço de requisitos, nós tivemos o apoio integral de arquivistas de 4 entidades da Administração Pública Federal. A nossa equipe de levantamento de requisitos, né, era a equipe de arquivistas do INSS, mas a equipe de arquivistas da DataPrev, do Ministério da Previdência, antigo Ministério da Previdência, e da Previc. Então, pense que assim, nosso foco ali não foi uma equipe de TI que ia até o cliente gestor e levantava alguns requisitos, né? Nós tínhamos, em alguns auges de reunião, uma equipe de 15 a 20 arquivistas dentro da sala fornecendo requisitos. Isso tirou a cara do EDOC de um sistema de informação padrão para um sistema de gestão documental, né? Então, nós já começamos a falar de metadados, de temporalidade, de dividir a temporalidade na visão do arquivista e o código de classificação de documentos na visão do usuário. Então, isso nos permitiu fugir de alguns problemas aí, como deixar de classificar documento na captura do documento, na criação desse documento, né? Como eu adiantei, o EDOC hoje está aderente ao EARC Brasil, a portaria 1677, que é a revisão dos procedimentos de protocolo e de autuação de processo administrativo. Tivemos aqui um grande ganho de trabalhar com essa minuta dessa portaria na época, na verdade, né? Porque na portaria 5 antiga ela não tinha os procedimentos de processos administrativos eletrônicos, só tinha de processo em papel. Então, na época, cada um fazia do seu jeito. E com o trabalho com essa portaria, né, nós conseguimos fazer os processos administrativos eletrônicos de acordo com o que viria a sair mais tarde, que acabou culminando na portaria 1677. Ele também é aderente, na verdade, assim, a DataPrev e os órgãos federais eles têm que atender esses normativos, né? Então, qual é a consequência de você produzir um sistema que é aderente aos manuais de requisitos do Arquivo Nacional e às portarias interministeriais? É que ele passa a atender a administração pública federal. Então, ele é automaticamente aderente a todas as normas de comunicação escritas internas. Não porque nós construímos o EDOC com a cara da DataPrev, mas porque a DataPrev ela é aderente aos normativos. Então, é meio que automático, né? Por isso que nós estamos conseguindo implantar na DataPrev. O EDOC hoje ele não é o SIGAD da DataPrev, né? Ele, na verdade, é um serviço de gestão documental que oferecemos a N clientes
O primeiro que estamos fazendo agora, a grande implantação, é o INSS, com uma produção documental imensa, né? Ele faz a gestão de todo o ciclo de vida do documento arquivístico, né? E aí aqui ele começa a extrapolar um pouco a ideia do CIGAD, né? Eu não paro, o EDOC ele não para, na verdade a solução de gestão documental ela não para depois que eu cessei o trâmite e arquivei. A visão da solução como um todo é eu tratar, inclusive, no futuro, os repositórios intermediários e a guarda permanente de documentos, tratando repositório confiável, digital, né? Então, a ideia desse sistema é ele englobar tudo. Hoje é onde nós estamos, na verdade. Nós trabalhamos a captura do documento, o trânsito, o arquivo e a transferência a um centro de documentação para papel. Para documento digital, nós estamos começando a fazer até a transferência para o centro de documentação e é provável que ela esteja pronta até o fim do ano, né? Transferindo ele no padrão BEGT para um repositório digital confiável. Isso aqui é uma carinha da interface web do EDOC, né? Legal aqui só para ver, na verdade ele funciona em torno de uma caixa de entrada. Ele tem muito, por causa de uma ferramenta que nós começamos a usar no início do desenvolvimento de gestão por processo, de workflow, todo o EDOC ele é centrado em caixa de entrada, em tarefas para o usuário, em tarefas para grupos de trabalho. Então, toda vez que o usuário entra no EDOC, ele tem acesso a essa caixa de entrada, né? Ela é dividida em caixa de entrada das tarefas ou avisos que o usuário logado tem a fazer e das tarefas ou avisos que a unidade organizacional pode assumir, executar ou tomar ciência, né? Então, tu tens, por exemplo, como tarefas de usuário, as tarefas de assinatura, né? Uma pessoa pode elaborar o documento, cadastrar no EDOC e demandar para que um outro usuário venha assinar esse documento, e essa tarefa de assinatura vai estar descrita na tarefa do usuário. Enquanto que as tarefas de unidade organizacional são, por exemplo, o recebimento de trâmite, né? Você transita o documento de uma unidade organizacional a uma outra unidade organizacional. E qualquer um integrante desta pode receber o documento ou tramitar. Então, isso seria uma tarefa da unidade organizacional. Isso aqui é a ideia que nós trazemos para o usuário no EDOC, né? Essa é uma tela de visualização dos documentos. Deve estar muito ruim aí para vocês, que ela está muito curta, né? Baixíssima resolução, mas qual é a ideia? Como é que o usuário trabalha com o documento normalmente? Ele busca esse documento na gaveta dele, na mesa de trabalho, seja lá onde ele está, ele abre esse documento e aí ele começa a executar o trabalho, cumprir suas funções administrativas. Ele faz a assinatura, ele transita esse documento a quem é de direito, ele dá um despacho. O EDOC é exatamente a mesma coisa. Ele entra, a primeira coisa que ele vai fazer é consultar o documento e abrir ele nessa tela que vocês estão vendo. Essa tela traz a descrição dos metadados, os descritores desse documento. Numa tela, é claro que ela tem uma visualização simples e uma mais detalhada, né? Essa é a simples, ela tem os dados que mais saltam à vista do usuário, as primeiras coisas que ele procura, como quem produziu, a unidade que está de posse, quem foi que assinou e o próprio arquivo, o arquivo ou os arquivos que compõem esse documento avulso. Aqui eu vou passar para outra tela. O EDOC ele trabalha, na verdade, com dois conceitos básicos, o documento avulso e, como o SPDoc colocou aqui, o que seria o coletivo, né, o complexo. A diferença é que nós não tratamos, por exemplo, dossiês ou os outros tipos, é apenas o processo administrativo digital. Então, o EDOC ele é composto da visualização do documento para você trabalhar com aquele documento e da visualização do processo administrativo para você trabalhar com o processo administrativo. Essa tela que vocês estão vendo é dos documentos avulsos que compõem um processo administrativo durante sua visualização. Vocês percebem que vocês podem baixar peça a peça ou clicar num botão em que baixa o documento como um todo ou o processo como um todo. E logo abaixo, que está muito curtinho, né, eu peço a vocês desculpa pela imagem, um histórico de por onde esse documento transitou. Claro que essas informações elas podem ser consultadas separadamente, você pode buscar pelos trâmites, mas a ideia é que você tenha na sua mesa digital, né, o processo e as informações básicas que você teria na capa desse processo. Tendo isso na sua mesa digital, o próximo passo é você executar as suas funções. Aqui não está mostrando a tela completa, né? Mas logo abaixo tu tem os botões das funcionalidades que você aciona para aquele objeto que você está trabalhando. Então você tem a opção de incluir um despacho, de tramitar a partir dessa mesma tela, de incluir um documento avulso, de fazer um desentranhamento de uma peça, desmembrar esse processo em outro processo. Enfim, todas as funções previstas pela portaria 1677, né? É claro, com o apoio dos requisitos do EARC.
Aqui é só um exemplo de como é o padrão que nós estamos colocando agora de conferência de autenticidade, né? Aqui o EDOC, na verdade, ele trabalha com assinatura digital, que é o ICP Brasil, né? Ou assinatura conferência de usuário e senha, uma assinatura eletrônica. Nós nos baseamos muito nas notas técnicas do CONARC, principalmente a do preservador de documentos, né? Quando ela coloca que só a assinatura digital não é a única forma de garantir a autenticidade. Então, hoje, esse aqui é um documento assinado com usuário e senha, não é com assinatura digital, né? Agora, sempre que um documento é gerado, nós geramos um hash, independente do tipo de assinatura que é feita, né? É claro que esse hash não é assinado com ICP Brasil quando da conferência de usuário e senha, e ele gera, na verdade, um rastro, um caminho, para que você confira a autenticidade desse documento, considerando que ele vai sair do sistema, que você vai imprimir ele. Então, ele gera esse QR Code que vocês estão vendo, ou uma simples conferência, né, de código e contracódigo em internet, para que quem tem em mãos esse documento impresso ou de forma digital, principalmente aquele que não tem ICP Brasil para assinatura, ele consiga confiar que veio do sistema EDOC, da DataPrev, do INSS, e tem um lugar para que ele possa fazer essa conferência. Aqui é mais a forma como a informação está estruturada dentro do EDOC, né? O EDOC, como eu falei, ele diferencia documentos avulsos de processos administrativos. E aí, quando como eu falei anteriormente, nós tínhamos, às vezes, mais de 15 requisitos na sala, né? Mais de 15 arquivistas, foi muito difícil, e de órgãos diferentes, foi muito difícil assim, colocar tudo numa única ferramenta que viesse atender a todos, né? Então, sempre a pessoa falava, o meu memorando é assim, enquanto o meu memorando é assado. Da mesma forma, os processos administrativos, apesar de, por exemplo, processos de compra ser sempre igual em qualquer órgão, cada um dá o seu jeitinho ou move um pouco esse processo para ganhar agilidade. Então, o EDOC é configurável. A primeira coisa que eu faço quando eu implanto esse sistema, o Carla vai falar mais um pouquinho sobre a implantação, né, é levantar quais são as espécies ou tipologias documentais que eu vou trabalhar na casa. Levantado esses tipos de documentos, eu configuro eles no EDOC. Eu informo ali se ele tem processos de verificação antes da coleta de assinatura, se ele tem relações com outros documentos e qual é a classificação que eu dou a essas relações. Essa relação é uma revogação de outro documento, é uma alteração, ou é simples uma simples relação comum entre documentos. Da mesma forma, eu tenho a configuração dos tipos processuais, né? Para o atual processo administrativo de compras, eu preciso de quais documentos avulsos como documentos mínimos de autuação desse processo. Eu posso fazer esse tipo de configuração. Daí nasceu assim, um sistema genérico suficiente para que, quando eu implante em um cliente, eu levante ou eu aplique a gestão documental efetiva, né? Levantando as tipologias documentais da casa, os tipos processuais da casa, e associe esses dentro do sistema a um código de classificação e tabela de temporalidade. Hoje o EDOC, quando é implantado em um cliente, né, ele já vem com a tabela da área meio carregada, que é a resolução 14 do CONARC, então não tem novidade nenhuma nisso. E é uma tabela de apoio na mão de um administrador. O administrador ele pode desenvolver tranquilamente sua tabela de temporalidade, aprovar com o Arquivo Nacional e ir cadastrando, ou aprovar de forma parcial com o Arquivo Nacional e cadastrar no EDOC a temporalidade que já foi aprovada para trabalhar. E aqui eu passo a palavra à Carla, né, para falar um pouco da implantação. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência da implantação do EDOC, né? Bom, como a Amã falou, a gente teve uma equipe multidisciplinar desde o início. E isso é fundamental para uma implantação bem-sucedida. A gente tem uma equipe de arquivistas que são fundamentais, né, para o desenvolvimento da implantação. A gente tem uma equipe de TI interna, a equipe de desenvolvedores, a sustentação. Então, a gente tem essa equipe, ela se encontra semanalmente para discutir gaps e problemas que acontecem durante a implantação. Isso é fundamental. A gente tem que tratar a implantação de um sistema com essa complexidade como um projeto. Na verdade, é como um programa. A gente vai além, porque no início a gente isso é lições aprendidas. A gente inicialmente tratou como um projeto, mas a gente viu que isso, na verdade, é um programa. Mas, enfim. E na nossa estratégia, a gente definiu que
a gente deveria iniciar um piloto com os documentos avulsos. Antes disso, né, antes de determinar esses documentos avulsos, como a Aman falou, os arquivistas iam a cada área e levantavam as espécies documentais, os templates, e esse contato tete a tete com o gestor é muito importante, porque você esbarra em outras questões que a gente sabe que são problemáticas, que é cultura, resistência à mudança, e você ter esse contato com pessoas que vão participar efetivamente desse processo é fundamental. Então, a nossa estratégia inicial foi o piloto com documentos avulsos, que, teoricamente, seriam mais simples, né, e o sistema já estava perfeitamente pronto para rodar com essa espécie. Em paralelo a isso, a gente começou a trabalhar processos administrativos, que nada mais é que o sequenciamento, né, o sequenciamento dos documentos avulsos, né? Você tem, se você consegue ter o documentos avulsos rodando perfeitamente no sistema, você agrupa e você tem um processo administrativo. E a gente conseguiu fazer um piloto num processo patrimonial. Isso tudo foi em paralelo em 2015, se eu não me engano. Foi. Em 2015. Essa estratégia de implantação, a gente definiu que o ideal seria por diretoria, seguindo a nossa estrutura organizacional. Por quê? Porque a gente faz... A minha diretoria é diretoria financeira e logística. A gente definiu que seria mais fácil fazer dentro de casa. E a gente teria mais acesso, a gente teria mais abertura, a gente conseguiria ter mais, entender mais os principais problemas, e principalmente no piloto, para identificar os gaps e fazer o tratamento. E a gente iniciou com a norma de comunicação escrita, que a gente tem, que são os documentos, né, padrões para a empresa inteira. E aí a expansão foi em cima desses documentos que são comuns à empresa inteira. E assim foi. Começamos pela uma diretoria meio e fomos espalhando por toda a empresa. Bom, aí é importante a gente citar que desafios os desafios são muitos, né, e comuns a todas as... Vocês devem ter, muitos de vocês já devem imaginar que desafios e enfrentar esses desafios também, né? A falta de cultura de documentos digitais, né? A gente vê a questão de pilhas e pilhas de papéis sendo impressos. A DataPrev, por curiosidade, a gente tem, ao longo dos anos, a gente vem estabelecendo, tentando acabar com o papel. Então, a gente tem um case de outsourcing de impressão, que a gente teve um resultado interessante de redução de impressão de papel. Em sequência, a gente veio com a implantação do EDOC. Então, a cultura melhorou um pouquinho, mas a gente ainda vê muito forte esse problema cultural. Então, a pessoa está com o documento no EDOC e aí você vê o cara imprimindo. Então, isso ainda é enraizado, é uma coisa forte. Então, essa gestão de mudança é primordial que seja feita junto com o processo de implantação. E a DataPrev é uma empresa de TI, né? Exatamente. Está falando de uma cultura de papel numa empresa de TI. De uma empresa de TI. Grande número de repositórios documentais de gestão de sistemas informatizados. Essa é uma outra questão, né? Você tem, por exemplo, a gente recentemente implantou um ERP. E você tem vários outros sistemas que concorrem e têm conceitos que as pessoas, por falta de conhecimento, não têm, confundem. Então, eu tenho um ERP que tem um repositório de informações. E aí? Eles se perguntam, eu vou usar esse ERP, como é que vai ser a integração com o EDOC?
Então, quando entram esses sistemas na casa, a área de TI tem que estar muito atenta para que haja essa conversa conosco, para identificar até que ponto eles precisam conversar, ou se eles concorrem, ou se há uma possível integração. Isso a gente viveu muito na DataPrev, porque isso a gente vê no Rio de Janeiro, e a gente tem DataPrev em cada canto do país, né? Então, às vezes tem... o RP que eu dei o exemplo é um sistema que foi implantado na DataPrev como um todo, mas, às vezes, lá na ponta, tem um banquinho de dados que faz um tratamento de um documento de uma forma que eu não sei. E isso deve acontecer em vários outros órgãos. Né? Processo administrativo. E uma outra questão, pode mudar o slide. Isso é muito importante, né? A gente não tem uma cultura por processo. E quando eu falo da implantação de um processo administrativo, ela exige que a empresa pense em processo. Quando eu falo, agora a gente está em vias de implantar um processo verde, né? O processo de compras no EDOC. Então, a gente tem enraizado que a área de compras é responsável por essa parte do processo, e o jurídico é responsável por... Então, a visão é puramente funcional. Isso estraga completamente a minha implantação. Então, as empresas elas precisam começar a raciocinar por processo. Isso já vem, esse blá, 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 vem da administração de tempos passados, mas, a cada dia mais, ela se torna mais urgente e imediata. Nós até enfrentamos um problema aqui interessante, né? De uma área começar o processo com o EDOC de forma digital e uma outra chegar e falar, não, no EDOC eu não recebo, você, por favor, imprima, envia para mim, incrível. Aí depois vocês voltam para o EDOC. Esse foi o tipo de desafio que nós enfrentamos, mais uma vez dizendo, numa empresa de TI ainda pegada em papel. Exatamente. Imagina no cliente, exatamente. Exatamente. Então, hoje, qual é a nossa realidade hoje? Né? A gente tem todos os documentos da norma de comunicação escrita, todos os documentos comuns da empresa, memorandos, relatórios, todos sendo tramitados via EDOC, processos administrativos, financeiros, patrimoniais geridos no EDOC. E uma coisa interessante é que sempre perguntam o seguinte, né? Tá, ok, então, enquanto você reduziu de papel? Bom, esse é um dado que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Mas a gente tem um dado interessante que é ganho de produtividade, que isso é um ganho financeiro, isso é um ganho real financeiro para a empresa. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que eu tenho um processo de doação que eu antigamente levava, em média, 100 dias. Hoje eu levo 0, eu levo 1 dia no EDOC. Então, isso é um ganho de produtividade incrível, que é um ganho indireto financeiro. Hoje eu tenho a empresa entendendo que eu preciso rever processos para implantar um SIGAD. Isso é muito interessante. A gente chegou nesse estágio e a gente está revendo processos para isso. Hoje estamos nesse estágio em compras. Então, eu acho que lições aprendidas a gente pode falar junto, porque a gente aprendeu muita coisa nesses anos, né? E muito até já falamos, né, ao longo da apresentação. Por exemplo, você falou de GMO, né, que é essencial, que é a primeira coisa aqui. Isso é aquela da cultura que a DataPrev quer imprimir. E aí, assim, nosso primeiro cliente, percebam, é o INSS fora da DataPrev. O INSS é muito mais capilar do que a DataPrev, né? Você imagina implantar um SIGAD, né? Não só um SIGAD aqui, vamos restringir o uso do SIGAD. Implantar documento eletrônico numa entidade como o INSS, tão capilar, com pessoas tão antigas trabalhando e apegadas ao papel, né? Sem uma gestão de mudança, você não chega a lugar nenhum. Vai dar água. Eles vão continuar entrando no EDOC e imprimindo em seguida para guardar na gaveta. Não, e é importante, uma coisa que eu não citei, a identificação de multiplicadores. Né? Dentro dessa gestão de mudança,
Não adianta você trabalhar com uma equipe multidisciplinar de 30 pessoas. Se você não tiver multiplicadores em cada área de atuação, que vão ter um treinamento diferenciado, que vão ser o teu ponto focal, que vão dizer que o EDOC vai funcionar. Eu digo que é o teu anjinho em cada área que você está implantando. Porque sem eles, esquece. Assim, acho que eu tenho que estar até com o tempo um pouco curto, né? Então, tentando resumir a ideia aqui, né? A gente precisa é o padrão sempre quando nós conversamos em implantação de sistema, né? É o patrocínio, é a equipe especializada, é a flexibilidade daqueles processos para atender a revisão dada a nova tecnologia, aos novos procedimentos. Patrocínio da alta administração. Isso é essencial. É uma coisa interessante comentar, a Carla iniciou, né, sobre, assim, você tem vários silos, vários sistemas, várias aquisições de sistema em curso que vão produzir novos silos, né? E como tratar isso? Nós tivemos uma lição aprendida muito razoável que nós aplicamos ali. Nós temos uma área de TI específica na DataPrev para aquisição de sistema. E uma pessoa dessa área de TI, ela compõe nosso grupo multidisciplinar de implantação. Então, ela sempre leva e traz, né, tanto para o nosso GT, o que está chegando de novo de ferramentas, quanto para a área de TI interna, para dizer, olha, você está realmente comprando outro SM, outro repositório de informação para nós nos integrarmos, né? E até levando quais são os requisitos. O EDOC ele é uma plataforma de serviços, não só uma interface web, né? Então, quais são os serviços que o nosso CIGAD oferece que esses sistemas que estão entrando têm que se integrar, né? Isso foi, para mim, um grande ponto de sucesso nesse ponto, de ter a área de TI interna de aquisições de sistemas, é claro, né, dentro do processo de implantação do CIGAD. Então, tu não vai começar a aparecer sistemas futuros, por exemplo, que são comprados para aquela área que fez uma demanda de compras específica. Ele já chega com os requisitos de implantação, de integração a serem feitos no momento da aquisição. Terminou o tempo aqui, só uns 2 minutinhos para falar do futuro, no caso, né? Hoje, como eu falei, ele estava... o EDOC está só até a parte do arquivamento, né? Até achei bastante interessante essa implantação, essa visão do SP-DOC, né? Eu queria até conversar com mais calma com vocês sobre esse módulo da transferência dos documentos, né? Da avaliação, que é o nosso próximo passo a fazer, né? Hoje nós temos o arquivamento. Qual é o nosso próximo passo? A automatização dele, criando as séries, dado a classificação inicial do documento, e a transferência, quando do digital, para o repositório arquivístico, né? Essa imagem aí é a visão que a solução tem de implantação plena, né? Ela veio de uma nota técnica do CONARC, então, provavelmente, até o fim do ano, nós teremos integrado o EDOC a um repositório confiável, né? Ou seja, eu terei uma função de recolhimento de documentos digitais em um formato padrão para o repositório intermediário e quando da guarda permanente para um outro repositório separado para a guarda permanente, né? A ideia também é que nós venhamos a fornecer esse serviço não só dentro do EDOC, né, como uma solução completa, mas também oferecer o serviço de repositório confiável a empresas que produzam documentos seus próprios CIGADs ou sistemas de informação convencionais, né? Aí eu não vou abusar muito mais do tempo, não, né? Só agradecer a todos aí pela oportunidade. E aqui tá nossos contatos, na verdade não está muito atualizado, né, com os nossos e-mails, mas aí eu não sei como nós podemos passar, né, para poder responder a qualquer pergunta que porventura não consigamos fazer aqui. Bom, queria então, primeiramente, pedir também uma salva de palmas para a apresentação que foi realizada pelo pessoal da SP-DOC, a Elisângela e o Luiz. Foram feitas aqui algumas perguntas, a gente tem uma redução aqui para 20 minutos no tempo de debate. Foram feitas várias perguntas aqui, eu não quero me alongar muito, aproveitar que eu estou aqui para perguntar coisas para vocês, mas algo que, pelo menos uma pergunta eu gostaria de fazer, e explorando um pouco as diferenças entre o que foi apresentado do SP-DOC e do EDOC.
Foi falado muito aqui na apresentação da DataPrev a respeito do EDOC ser um SIGAD, um Sistema de Gestão Arquivística e Documental. E o SPDoc falando muito nessa visão de ser um sistema orientado à gestão arquivística. Muitas vezes as pessoas acham que um sistema de gestão documental, um GED, é a mesma coisa que um sistema de gestão arquivística. Ou, como você mesmo citou, uma outra sigla, né, o ECM, que é o Gerenciamento de Conteúdo Corporativo, mais a sigla em inglês. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como vocês enxergam a diferença entre um sistema puro de mercado de gestão documental e o que realmente esse tipo de ferramental propõe? Quais são as diferenças? Aí é uma pergunta para a mesa, realmente. Sim, uma coisa interessante do EDOC para iniciar a resposta, né? Um GED compõe a arquitetura do EDOC. Então, eu tenho uma camada por cima que conversa com o GED. Né? Assim, GED é um padrão de mercado. São sistemas normalmente com requisitos internacionais. Eles não enxergam, ou pelo menos isso é a visão que a DataPrev teve no seu estudo. É claro que fizemos um estudo antes de vamos desenvolver ou comprar um pronto, né? Eles não obedecem normas brasileiras, né? É muito difícil, assim, ou pelo menos nós não encontramos, por exemplo, no mercado um GED que autue um processo administrativo, que tenha os procedimentos de desentranhamento ou desmembramento de processos, que tenha a geração de número de protocolo com a faixa do Ministério de Planejamento. Entenda que nós temos muitos requisitos, né, brasileiros da administração pública federal que normalmente os GEDs ignoram. Fora isso, tens as normas do Conselho Nacional de Arquivo, né? Você tem o EARC Brasil, o GED não olha o EARC Brasil. O que começa a ter alguma coisa com gestão arquivista talvez seja a gestão de registros, né, que é um módulo dos GEDs ou dos ECMs. E aí tu começa a pensar alguma coisa em preservação, mas mesmo assim é um nível internacional. Quando tomamos a decisão de desenvolver o EDOC, né, foi exatamente por isso. Nós buscamos GEDs que viessem a atender requisitos de ARC e principalmente de portarias normativas para procedimentos de protocolo e autuação de processos administrativos e não encontramos. Né? Hoje eu costumo frequentar bastante eventos de ECM, né? E ainda continua o mesmo. O caminho que se segue, pelo menos o que eu percebo nesses eventos, né, e nessas ferramentas de ECM, é um caminho mais abordando o processo de negócio, controle de tempo, de quem foi para onde, mas ainda não aplica a gestão arquivística, não se fala em classificação de documentos, em tempo de guarda, em conjuntos de documentos em séries descritas e recolhidas a um repositório confiável. Isso não se fala em ECM, né? Enquanto que em SIGADs, em sistemas como o SPDoc, o EDOC, a abordagem é diferente. Você vê que começa a pensar na gestão arquivística e aí sim o nosso objeto de trabalho chega no documento, que pode ser um coletivo de arquivos e não só um arquivo em específico. Quando você fala em gestão arquivística, não é estático, né? Agora a gente fez uma revisão de procedimentos de legislação e a gente vai fazer uma revisão no EDOC de acordo com toda essa abordagem de legislação, de portaria, etc. Não é estático. Então, tem essa questão também, né? Bom, tem muitas perguntas aqui. Eu creio que não vai dar para responder todas aqui ao vivo, mas todas as perguntas vão ser encaminhadas para os membros aqui da mesa para fazerem respostas e a gente vai disponibilizar no site do Arquivo do Estado, na página do evento, as respostas em alguns dias. Tá? Então, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Foi colocado aqui pelo Anderson, da Câmara Municipal de São Paulo, uma pergunta para a mesa. Quais são as implicações para uma instituição pública que desenvolve e usa um sistema que cria e gerencia documentos digitais sem seguir instruções normativas de arquivística? Isso aqui é particularmente interessante porque hoje a gente, no Estado de São Paulo, tem o SPDoc, mas ele não está implantado ainda para todos os órgãos da administração pública. A DataPrev está seguindo com o EDOC as normas arquivísticas gerais do CORNARC, né, e oferecendo isso principalmente para a administração federal. Mas e quem não utiliza esse tipo de sistema? A que eles estão sujeitos? Uma pergunta geral também. Deixa eu começar. Acho que o primeiro ponto é você não ter a garantia da confiabilidade desse documento, né?
e a longo prazo de você não ter mais acesso a ele, né? Se você não observa tudo aquilo que a gente vem discutindo desde a manhã, o sistema ele não se sustenta a longo prazo. Então, acho que num nível micro seria a questão do documento, do valor do documento. Ele vai conseguir ser um documento com valor de prova? Talvez não, provavelmente não. E, a longo prazo, você não vai conseguir garantir a preservação desse documento e acesso a longo prazo, assim, em linhas bem gerais. Eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu há pouco tempo, antes da implantação do EDOC, na minha gerência. A gente teve uma ação, era uma gerência de viagens, e a gente teve uma ação contra a DataPrev, e, teoricamente, a gente teria os documentos arquivados. A gente tinha um sistema financeiro, a gente não tinha ainda um ERP, a gente não tinha o EDOC implantado, e aí, em algumas áreas, não seguiam as regras de temporalidade. Enfim, não tinha prova para comprovar o pagamento, porque acho que tinham 10 anos, enfim. Então, a gente teve que pagar de novo. Então, assim, são coisas, na prática, que você tem alguns problemas. Queria partir para uma outra pergunta. Várias perguntas têm questionado a respeito da adoção do SPDOC pelos órgãos. Uma em particular, que é mais geral, foi feita pelo Afonso, aqui do Arcesp. Se existe um projeto para que o SPDOC seja utilizado por todos os órgãos da administração estadual ou empresas e autarquias. Acho que a Elisângela pode responder. O SPDOC nasce para ser um sistema corporativo e, sim, ele está previsto para toda a administração. A gente tem critérios estabelecidos na Resolução CC19, de 2011, sendo o principal item a elaboração do plano e tabela, fim, porque, sem isso, o sistema não consegue controlar os documentos. Tem algumas outras atividades relacionadas a questões tecnológicas de possíveis migrações e interoperabilidades. E acho que é só isso, né, que ele perguntou. Sim, mas e a gente tem um planejamento no Arquivo Público do Estado para a implementação. Não é possível. A gente não tem, hoje, capacidade de incluir todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente tem um cronograma de implementação que é montado a partir desses órgãos que cumpriram os requisitos definidos na Resolução CC19. Ok. Uma pergunta aqui que foi direcionada para o SPDOC, né, do Anderson da Câmara Municipal também, mas que acho que cabe também para o EDOC, né, que é uma coisa que me chamou a atenção. No SPDOC é colocado muito a visão de que havia uma necessidade de cumprimento das obrigações do normativo arquivístico pelos órgãos da administração. E o EDOC parece que ele também tem essa preocupação, mas ele começou com um anseio de trazer os processos de forma digital. Então, é uma visão mais de gestão de processos, ou mesmo de eliminação de papel, que é a visão que normalmente a gente vê dos órgãos participantes do sistema do SAESP. Enquanto que aqui a gente viu uma visão muito clara do próprio Arquivo do Estado, querendo garantir que todos sigam determinadas regras. A pergunta aqui é como notificar os usuários quando um documento digital for tramitado para a sua área e precisar da sua atenção. No caso de processo em papel, alguém coloca uma pasta na mesa do usuário. E, no caso digital, qual é a melhor notificação? Eu entendo que até foi mostrado aqui no EDOC que existe uma espécie de mesa digital que a pessoa recepciona o documento. E o SPDOC ele acabou tendo uma visão muito mais até o momento, de processos físicos, né? Então, não há algo previsto com relação a isso. No momento, como ele está referencial, a pessoa atua quando recebe o processo físico em sua mão. Para o caso digital, realmente a caixa de entrada, com lista de tarefas, é a melhor opção, né?
acho que, infelizmente, para processos sistemas baseados em protocolo, a tramitação ainda depende do processo físico na mão. Eu acho que é importante aí aquela questão da gestão de mudança. A gente trabalhou muito nisso, isso foi muito discutido internamente, porque a caixa do EDOC ela tem que estar aberta, ela já tem a carinha parecida com a caixa de correio. Ela, na DataPrev, ela fica aberta, né, como se fosse um correio eletrônico. As pessoas têm o hábito de verificá-la da mesma maneira que tem o hábito de verificar o seu correio eletrônico. Isso faz parte da gestão de mudança. Tem um detalhe também, né? Que normalmente quando nós falamos do EDOC, né, falamos do que chama a atenção, documento digital. Mas a característica dele é de um CIGAD. Ele tem o trabalho do referencial para o documento em papel. E como nós fazemos isso no EDOC? Pela caixa de entrada. Na verdade, nós temos um outro trabalho também que é com documento híbrido, que tem parte original em papel verdade. E parte original físico. Então, quando tens um trâmite desse tipo, geram-se duas tarefas na caixa de entrada, uma para o recebimento digital e outra para o recebimento do papel. Hoje, pela experiência que nós temos com o EDOC, é claro que com outras soluções também que nós temos contato aí ao longo dessas implantações e ciclo de desenvolvimento, a caixa de entrada está se mostrando a forma mais fácil e não consigo me expressar direito, de uma transição menos dolorosa ao usuário, no caso, né? Porque ele já tem o e-mail. Ele já fica então, com duas caixas abertas. Isso. E é claro que um cuidado que se tem no EDOC, que tivemos lições aprendidas também com isso, foi isso que vocês comentaram, né? De receber o papel. O trabalho começa efetivamente quando ele recebe o papel e aí depois ele tem que ir no EDOC para fazer esse recebimento. A gente tem que ficar controlando com muito treinamento e a gestão de mudança lá junto do usuário de, olha, cara, não receba um documento em papel pelo EDOC enquanto você não recebeu a pasta física, né? Então, mesmo com a solução pronta, tu tens que ter o cuidado de tratar o usuário e treinar ele nesse sentido. Tem uma pergunta um pouquinho mais técnica que o Elias fez. Se o SPDoc já possui o seu RDC-ARC e se o RDC-ARC pode ser baseado em nuvem? Aí essa segunda pergunta acho que para a mesa. Não. O que hoje é apenas referencial, então, por enquanto, não. Faria sentido um RDC-ARC em nuvem? É uma boa pergunta, sim. O RDC-ARC, nós estamos falando aqui até de ISO, de controle de acesso aos documentos, né? Assim, vou falar olhando, digamos assim, meu umbigo, né? Eu, dentro da DataPrev, não colocaria o meu RDC-ARC na nuvem. Eu não sei quem tem acesso àquela nuvem, não sei quais pessoas que estão entrando ou que estão saindo, né? O RDC-ARC, ele não é só... Normalmente, quando a gente fala de RDC-ARC, todo mundo pensa Arquivo Emática e Kaatom, né? São dois sistemas e aí nós temos coisa nenhuma. O que nós temos é uma infraestrutura sistêmica que vai dar base à gestão da infraestrutura de TI, de infraestrutura física, de controle de acesso à sala, sem falar de cadeia de custódia. Assim, como é que você vai transitar o documento de um CIGAD para um RDC-ARC em nuvem? Assim, se possível, eu não consigo responder se é ou não. O que eu digo eu não faria, né? A ideia da DataPrev tenho meu RDC-ARC no mesmo repositório que o meu CIGAD. Esse RDC-ARC, inclusive, vai ser controlado dentro de uma sala cofre. Então, tem alguns requisitos que estão além do sistema, né? Que não é simplesmente uma nuvem que, na minha visão, é claro, vão atender isso. Fazer mais uma perguntinha. Infelizmente, a gente já está com o tempo esgotando, mas as perguntas vão ser respondidas e publicadas. Foi falado aqui sobre a garantia, várias vezes, né, em algumas palestras, sobre a assinatura digital. E foi falado também que a assinatura digital ela tem um tempo de validade do certificado. Como é que funcionaria, num sistema que trata de processos e documentos digitais, essa recertificação desses documentos com assinatura digital e, eventualmente, até com carimbo de tempo, que foi algo que não foi citado aqui, mas só explicando, o carimbo de tempo é uma espécie de garantia
de que a assinatura foi aplicada num determinado tempo adequado e verificável. Então, por exemplo, o Observatório Nacional ele oferece um relógio nuclear que garante que oferece a data certeira de quando a pessoa fez a assinatura do documento. Isso em processos judiciais normalmente é muito necessário, porque uma parte ela tem um prazo limitado para fazer uma resposta, uma interposição, e se o sistema não der a garantia de quando ela realizou aquela ação, ela pode questionar até o sistema em si, se ele é válido ou não. Então, como é que funciona quando expira uma certificação de uma assinatura digital? Como que eu verifico se realmente foi aquela pessoa que assinou ou não? E se vocês têm alguma preocupação com relação a carimbo de tempo? Enroladinha a pergunta, sim. Dá para falar, talvez uma apresentação só sobre isso, né? Talvez, para iniciar, o que nós poderíamos colocar é o seguinte: será que a assinatura ICP Brasil é a única forma de garantia de autenticidade, né, para documentos, né? Assim, talvez se nós olharmos o manual do preservador do Arquivo Nacional não seja bem assim, né? Em termos de tecnologia, tu falou muito bem, você tem o carimbo de tempo. O carimbo de tempo ele te dá uma garantia, né, de toda uma infraestrutura junta em um mesmo pacote, da assinatura, do hash, da cadeia de certificados revogados da época, que você garante a avaliação da autenticidade daquela assinatura por um período bem maior, né? E ainda você tem as assinaturas sobre assinaturas, que garantem o que seria a conversão disso. Agora, quando esse cara vai para um repositório digital confiável, ele passa por um período chamado preservação e troca de formato. A assinatura digital ela é feita sobre um pacote de bits, e quando você troca o formato, você troca o pacote de bits. Começou na primeira fase da preservação, trocou o formato, você quebrou a assinatura digital, né? Aonde eu quero chegar com todos esses calos, digamos assim, da assinatura digital? Na minha concordância com o manual do preservador, o que você garante a autenticidade, o nível probatório daquele documento, são todas as políticas envolvidas, desde a captura até a sua preservação, e não uma infraestrutura de software ou de hardware, né? É claro que é muito seguro o ICP Brasil, ele tem o não repúdio, assim como uma assinatura, um tipo de assinatura eletrônica combinado entre as partes, que diz da mesma lei, né? Tem esse não repúdio, digamos assim. Então, resumindo, a assinatura digital, no EDOC a gente trabalha também com a assinatura digital ICP Brasil, na verdade, nossa programação é até março ter o contrato com o carimbo de tempo do Observatório Nacional, e aí sim carimbar toda a ICP Brasil. Apesar de toda essa tecnologia muito, assim, com perdão a palavra, muito maneira, né, nós indicamos a assinatura com usuário e senha e a garantia das políticas de criação e gestão desse documento. Aquilo garante que o sistema está no ar, os certificados de servidores, a autenticação de senhas, trilhas de auditoria, a transferência dos documentos entre repositórios dentro de uma sala cofre no Rio de Janeiro. Isso dá autenticidade do documento, não só uma infraestrutura de software, né? Essa é a visão, pelo menos, que o EDOC está sendo construído, né? Eu respondi ou viajei? Respondeu, não sei se é tão fácil de acompanhar, mas sim, é uma questão complexa. E o pessoal de segurança da informação adora discutir esse tipo de coisa. Não sei se o pessoal que está aqui de segurança da informação concorda plenamente, mas, enfim. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença aqui dos componentes da mesa. Muito obrigado pela proposição. E lembrar a todo mundo, tecnologia sozinha não é solução. Ela precisa de processos e precisa de pessoas com direcionamento e patrocínio para a implantação de um projeto desse tipo num órgão grande, como vocês fazem a implantação no federal, ou como aqui o SPDOC está propondo fazer na administração pública estadual. Obrigado.